tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de julho, iniciaremos a nossa 11ª aula de matemática falando sobre multiplicação na malha quadriculada e a decomposição. Professor, o que seria mesmo uma malha quadriculada? Malha quadriculada é uma folha cheia de quadrados, todos com o mesmo tamanho e enfileirados, organizados, um abaixo do outro e ao lado e mantendo o mesmo tamanho. Então aqui, Ricardo, ele é feirante e ele vende suas frutas em dúzias. Ontem ele vendeu 8 dúzias de frutas. Veja como ele fez para multiplicar 12 por 8 e calcular a quantidade total de frutas vendidas usando a malha quadriculada. Então, para fazer essa multiplicação, o Ricardo pegou o número 12 e fez uma decomposição. Ele decompôs o valor diante da sua ordem. Então, aqui ele tem 2 unidades e aqui ele tem uma dezena, que é igual a 10 unidades. Então, aqui na malha quadriculada, crianças, a quantidade de fileiras representa qual é o valor que eu quero multiplicar. Então, aqui no caso, eu quero multiplicar o número 8. E quantas vezes eu quero multiplicar esse número 8? Eu quero multiplicar esse número 8 12 vezes. Só que para facilitar a sua multiplicação, o Ricardo ele decompôs a ordem do valor 12. Então, aqui ele está mostrando a decomposição por 2 e aqui por 10. Mas se somarmos, ainda teremos a multiplicação por 12. Então, veja bem, crianças. Aqui ele calculou 10 colunas. Se vocês contarem, tem 10 colunas. Lembrando que a coluna, nós visualizamos ela em pé, na vertical. E cada coluna tem 8 quadradinhos. Os quadradinhos nós contamos na horizontal. Então, aqui na multiplicação de 10 por 8, nós temos o resultado 80. E depois ele calculou 2 por 8. Então, aqui ele somou de novo 2 vezes o número 8, que deu 16. E depois ele só somou essas duas multiplicações para saber o resultado final, que representa o total de frutas que ele vendeu naquele dia. É uma multiplicação que facilita o resultado. É bem mais simples. Aqui vocês só vão completar para a professora usando o cálculo que ele utilizou aqui. Então, o total de quadradinhos da parte laranja é... Qual é a multiplicação que representa a parte laranja? Tá mostrando que eu usei 2 vezes, só por aqui. Qual valor eu usei 2 vezes? O número 8. É só colocar aqui e depois me dizer o resultado. Se vocês contarem todos os quadradinhos laranja, vocês verão que 2 vezes o 8 é igual a 16. E da parte verde é... Quantas vezes ele usou a parte verde? E qual o valor que ele calculou tantas vezes? Então, ele usou 10 vezes e ele usou 10 vezes o número 8. É só colocar aqui e finalizar a resposta fazendo a leitura dessa malha quadriculada e a multiplicação em forma de decomposição. A mesma coisa foi feita nessa malha quadriculada. Aqui eu tinha que calcular 14 vezes que número? O número 6. Então, o número 6, que é o número que foi multiplicado 16 vezes, ele é representado aqui, crianças, nas linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. A parte amarela representa a decomposição da ordem da dezena. Se no número 14 eu tenho uma dezena é igual a 10 unidades. Então, aqui eu tenho 10 colunas, tá? Se vocês contarem na vertical, vocês vão ver que tem 10 colunas. E 10 vezes que número? 10 vezes o número 6. É só contar na horizontal. Para finalizar a multiplicação, precisamos multiplicar também a ordem da unidade, representada aqui pelo número 4. Então, vocês vão ver que tem 4 colunas
e cada coluna tem 6 quadradinhos. Então, agora é só preencher aqui essa multiplicação, tá? Então, aqui em cima vem o valor que representa quantas vezes eu vou usar o número 6 em forma de decomposição. Lembrando que eu usei o número 6 14 vezes, ok? Então, aqui eu já tenho a representação da dezena, aqui vocês vão preencher com a representação da unidade. Vezes o número 6, aqui eu já estou dizendo que 10 vezes o 6 é 60. Se vocês contarem todos os quadrados amarelos, vocês vão verificar esse valor. E agora que eu quero saber quanto que dá 4 vezes o número 6. Quem não souber de cabeça, é só contar os quadradinhos em azul. E depois fazer uma adição com os resultados da multiplicação decompositora. Na próxima página, vocês colocarão em prática essa decomposição utilizando a malha quadriculada para assim fazer uma multiplicação. Então, a Alessandra, ela faz aniversário e ela foi com a sua mãe comprar bexigas para a festa. Observe a cena e faça o que é pedido. Vamos levar 4 pacotes desse? Então, a mãe da Alessandra quer levar 4 pacotes de bexiga e cada pacote contendo 25 unidades. Então, aqui eu quero saber quantas bexigas há em cada um dos pacotes. Em cada um dos pacotes, há quantas bexigas? E quantos pacotes a mãe da Alice quer levar? A mãe da Alessandra quer levar? Coloquem aqui para mim. Esses dois valores são os valores que iremos utilizar para montar a nossa malha quadriculada. Então, aqui a quantidade de linhas vocês vão pintar de acordo com a quantidade de pacotes que elas querem levar. A quantidade de colunas vocês vão pintar representando o total de unidades que há no pacote. Lembrem-se de diferenciar a cor conforme a ordem do número 25. E depois é só preencher aqui a multiplicação decompositora. É bem simples. Vamos lá? Ver se você consegue realizar? Tenho certeza que sim. Prosseguindo na página 112, iremos agora fazer a multiplicação utilizando o algarismo, que é a multiplicação que vocês já estão habituados a fazer. Aqui no exercício 1, eu quero que você observe a imagem abaixo e responda as questões. Quantas laranjas há em uma caixa? Quantas caixas há na imagem? Essa representação está feita aqui, utilizando-se a multiplicação algaritma. Então, aqui o total de laranjas que eu tenho em cada caixa e aqui o total de caixas. Então, se eu tenho 3 caixas e cada caixa com 12 laranjas, o total de laranjas é 36. Essa multiplicação algaritma você já conhece, mas eu vou relembrá-los que para realizar uma multiplicação algaritma, sempre iniciamos a multiplicação pela ordem da unidade. Todos os valores que estão aqui em cima, eles devem ser multiplicados pelo número de baixo, certo, crianças? Então, eu calculo primeiro a ordem da unidade. Lembrem-se, se esse cálculo da unidade der um valor de dezena, você precisa deixar o resultado da unidade e subir a ordem da dezena para a dezena, para quando calcular a dezena, somar o que subiu. Então, agora é só colocar em prática o seu conhecimento e realizar as multiplicações algaritmas da página 112 e 113. Mãos à obra! Já na página 114, vamos fazer as multiplicações por 10, 100 e 1000. Para iniciarmos, crianças, eu quero que vocês completem essa tabela fazendo primeiro a adição dessa multiplicação. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero que vocês repitam tantas vezes o número, tá? Então, quantas vezes eu vou repetir o número 10? Eu vou repetir o número 10 4 vezes. Então, vocês vão pôr 10, mais 10, mais 10, mais 10, que é igual a 40. Façam a adição multiplicadora com todos os valores descritos aqui. Veja que, para cada valor, eu utilizo uma quantidade de zeros e que cada zero adicionado representa uma nova classe. Nós temos a classe da dezena, da centena e, por último, a classe do milhar.
Assim que você obter o cálculo das adições em forma de multiplicação, verifique o que acontece também no resultado referente à quantidade dos zeros utilizados em cada ordem. Veja que no número 10, na ordem da dezena, eu uso apenas o zero. Na ordem da centena, utilizamos 2 zeros. E na ordem do milhar, utilizamos 3 zeros à sua direita. Agora também fica muito mais fácil vocês realizarem as respostas aqui da tabelinha. Para multiplicar o número por 10, acrescentamos o que à sua direita? Para multiplicarmos um número por 100, acrescentamos o que à sua direita? Então, é só vocês se atentarem aqui, ao que vocês fizeram aqui, que fica bem mais fácil responder aqui. Por exemplo, se você calculou aqui 5 vezes o número 10, verifica aqui o seu resultado, o que vai acontecer em relação a esse número que representa quantas vezes você utilizou o 10, ou 100 ou 1000. Veja, esse valor que representa quantas vezes você usou o valor em relação aos seus zeros. A multiplicação por números finalizados em zero, ela é bem simples, porque é praticamente só adicionarmos a quantidade de zeros que há no seu multiplicador. Por exemplo, se vocês perceberem aqui, 4 vezes o número 10, eu já disse a vocês que vai dar 40. Então, como eu multipliquei uma unidade por um valor exato, para eu saber logo de cara a resposta, é só eu pegar o zero e adicioná-lo à direita do 4, e eu já vou obter o seu resultado. Então, todas as vezes que formos calcular uma unidade por números exatos finalizados em zero em suas classes, né? Quando ele só obtém a maior ordem com uma unidade ou mais, porém as demais ordens estão finalizadas em zero, é só você pegar esse total de zeros e acrescentar à direita do valor que está pedindo para utilizar esse número tantas vezes. Divirtam-se realizando os cálculos de multiplicação. É bem divertido e qualquer coisa estou à disposição no chat de Schools das 14 às 16 para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Grande beijo, um bom descanso e até o nosso encontro de amanhã.